cantam. Vamos lá, mestre, você está falando da sua identidade, a capoeira te deu É, esses, essas então, eu acho que é compreensões. onde eu parei, né? Isso. Lá eu fui vendo as minhas limitações e vendo as qualidades também, né? Que eu acho que ela faz isso, essa transformação, né? Que acontece na gente, pessoal, emocionalmente, psicológico. Então, Sim. eu aprendi muito lá com os ensinamentos do meu mestre. E o treino era muito pesado, né? Na época, meu mestre participava lá na federação com o mestre Gladson. Então, ele sempre foi, na época, valia o nocaute. Então, a gente treinava muito duro para nocaute, né? Então, era meio pesado os treinos. E aí eu tive que enfrentar os meus medos, né? As minhas inseguranças. Ah, e não tinha por onde correr. E eu queria aquilo. Então eu digo, então vou ter que enfrentar. E aí fui me descobrindo também de várias formas. Em 84 eu entrei em 83, dia 1º de março de 83. Opa, E em 84, olha que interessante, meu mestre montou uma filial em Bom Jesus dos Perdões, uma cidade aqui perto aqui de Atibaia. E me perfeito. colocou lá para ministrar aula com ele. Ó, Nisso, que legal. ele montou uma outra em Piracaia, é uma outra cidade também, colocou um outro estagiário. Na época eu nem era estagiário, eu era terceiro estágio. E nessa época, Uhum. mestre, olha que interessante, eles faziam os eventos de 6 em 6 meses, né? E É, nisso, o mestre Efraim tinha uma academia em Bragança, então ele já tinha 3 filiais. E a gente nos encontrávamos lá de sexta-feira na roda que meu mestre fazia, toda sexta-feira. hum, E, rapaz, foi uma época que os treinos eram muito difíceis e, e não tinha por onde correr. E aí eu fui me descobrindo dentro das competições também, onde eu vivi, foi onde eu conheci o mestre Catitu, o mestre Maurão, né? Enfim, o mestre Peixe, o mestre Chocolate de Guarulhos, é tudo legal. dessa Nossa, boa. raça boa, um grupo bom, né? Então, foi isso, mestre, né? A minha entrada na capoeira foi isso e Interessante, mestre, porque essa questão que o senhor falou é muito pertinente, a descoberta de si mesmo, né? Porque não tem forma melhor da gente poder vencer algumas barreiras do que entrar para dentro, uhum, começar a se vasculhar. Mas para se vasculhar, a gente precisa de ferramentas, lógico. de conhecimento e alguém que te guie. Isso aí pode encontrar na terapia, um pouco no coach, hoje em dia, e outras coisas mais que nos ensinam isso aí. Mas a capoeira, de uma forma natural, e eu acho que e por ser tão natural e por ser de a médio a longo prazo, ela é uma é uma linha divisora, né? Entre você antes da capoeira e você depois da capoeira. Então ela realmente ela te forja, ela encontra todas as suas identidades. Eu acho que sempre com identidade, porque você na capoeira você tem que cantar, Uhum, você tem tendências para o canto, lutar, você descobre tendências para a luta, você uhum. tem que conversar, você tem tendências para a oratória. Então as suas qualidades vão sendo intensificadas, potencializadas com a capoeira. Ela é forjada a ferro e a fogo. Uhum. E você se descobre um novo ser humano, parece com uma ressurreição de si mesmo no decorrer do tempo no meio da capoeira. Com certeza, com certeza. E mais, ô mestre, a capoeira é uma arte que a gente entra nela para aprender e às vezes você morre e não aprende tudo, viu? Não, É ainda interessante bem. e ainda bem. E o poder que ela tem de transformar, né, o que a gente está falando aqui é inacreditável, né? É fantástico mesmo. Eu na época, comecei a desenvolver um trabalho
com crianças também, por isso que eu admiro o seu trabalho, eu já te falei isso. E lá eu trabalhei num projeto chamado Projeto Curumim, aqui de Atibaia, é muito conhecido. Eles trabalhavam Sim, com papéis recicláveis, lápis ecológico, enfim. E lá eles foram meus mestres, né? O desafio de você ter que desenvolver um trabalho e às vezes você se sentir que o teu trabalho não está valendo em nada, porque a criança te promete uma coisa e daqui a pouco ela está fazendo as mesmas. É tanto sofrimento que eles viam na vida deles. O pai batendo na mãe, estupro, agressividade, roubo, tiroteio com polícia. Então são essas crianças que eu trabalhei, né? Numa favela chamada Vila São José, aqui no bairro do Caetetuba. Eu fiquei lá 11 anos trabalhando com eles. E ali, 11 anos, mestre. E ali eles foram... É um livro, hein? É, exatamente. Então, ali eu aprendi realmente, mestre, a como fazer uma diferença nesse sentido de como é que você pode conquistar alguém, né? Que a confiança se conquista, né? E não é fácil. E os garotos que mais davam trabalho, que estavam sempre acostumados a ficar de castigo, gritando com eles, sendo excluído das coisas, eu comecei a fazer diferente, cara. Comecei a me aproximar deles, de conversar mais com eles, até sozinho, às vezes, procurando ser amigo deles. Falou, olha, eu não vou agredir você, não vou te xingar, eu quero ser teu amigo, me dá essa oportunidade. Eu vi que você tenha uma facilidade para aprender capoeira, mas com o que você está fazendo, essa sua atitude, você vai afastar as pessoas de você, você vê que ninguém quer ficar com você. Então, me dá essa oportunidade. Lógico que eu ia lá, pesquisava primeiro a vida dela, né? Para saber um pouquinho, mas não deixava ela saber que eu estava sabendo disso. Eu digo, se alguém está batendo em você, eu não vou fazer isso. E assim foi aonde eu comecei a conquistar essas crianças. E aí sim, elas começavam a me ouvir. Aí o meu trabalho começou a ter sucesso, né? Ter produtividade, aonde as escolas começaram a abrir as portas também, por saber do meu trabalho. Hoje, às vezes, eu recebo até alunos que estão fazendo tratamento com psicólogos que me indicam o meu trabalho, eu nem conheço quem são essas psicólogas por causa disso, né? Fantástico. E depois as escolas particulares também começaram a me chamar, e algumas até eu tive que dispensar o trabalho, porque tinha tanto trabalho, graças a Deus. E eu digo, que bom. Então eu comecei a trabalhar com a classe muito pobre e com a classe muito rica. As crianças muito ricas, tinha tudo de bom e do melhor. E que não tinha muita diferença, viu, mestre? Eram, exatamente, eram carentes de carinho, né? Eram famintos de amor, de carinho, de atenção. E aí eu comecei a perceber esses tipos de coisas e comecei a trabalhar com eles e graças a Deus estou até hoje aí, né? Hoje a gente tem um projeto grande aqui na cidade, daqui a pouco, se você me permitir, vou falar um pouquinho sobre isso também com as crianças. Então foi isso, né? É por isso que eu falo que essa transformação. E o interessante é que como eu fui um garoto pobre, que eu vivia no meio do mato, no bairro, ficava brincando na rua, essas crianças tinham tudo a ver comigo. Então a linguagem que eu usava com eles era assim muito fácil de eu perceber, de entendê-los e eles comigo também, né? E é isso, cara, é inacreditável como a gente é colocado às vezes num lugar que você percebe que aquilo é a tua missão. E quando você percebe, aí você fica forte, você não tem dúvida mais, e aí você fala, meu Deus, né? Que muito obrigado por essa oportunidade. Isso é extraordinário, mestre. Tudo é necessário ter um significado. A sua vida tem que ter um significado. O significado é a sua identidade. Sim. Um propósito tem a ver com a sua missão. O senhor encontrou a sua missão num trabalho de pessoas com carência. E o engraçado é que você falou, essa perspectiva é bem interessante. Crianças violentadas,
carentes e crianças numa situação não de vulnerabilidade, muito abastança, né? Uhum. Muito dinheiro, com a mesma vulnerabilidade. Um com os Exatamente. pais presentes, mas que violentava a criança, outro com o pai em casa, mas fazia aborto emocional. Exatamente. Não era presencial, Uhum. não era presenteísta, não era ali conectado com o filho. E o ser humano é emoção. Quando você proporciona violência para um e invisibilidade para outro, você deforma o emocional. Isso é absoluto. E as consequências são drásticas, do mesmo jeito. Talvez a criança foi abandonada ali dentro de casa, com o pé no pai, sendo abandonada, é tão ou mais violenta quanto aquela criança que foi violentada, e o pai bateu na mãe, foi estrupada e tudo mais, entendeu? Uhum. Por quê? Tem tudo a ver com a emoção deformada. Isso. Uma criança, por exemplo, que não senta no colo do pai, tem uma dificuldade terrível, enorme, de ter criatividade, de Uhum. produzir. Uma criança que a mãe fala, cala sua boca, você fala demais, tira a capacidade de oratória da criança, entendeu? Exatamente. A criança tem que ser abraçada. Quando você abraça e deixa a criança falar à vontade, pô, minha filha fala pra caramba, cara, você é pai. Ela não tem que aprender a ser filha. Você tem que aprender a ser É pai. isso aí. Você tem que aprender a ser mãe. E o seu ouvido é para escutar o seu filho. Não é para escutar a sua própria voz Uhum. ou no celular. Ela está ocupada. Você não está ocupada. Entendeu? Existe um ser humano ali que está em transformação e crescimento. Uhum. No meu livro eu falo, já tem meu livro, você pode perceber, a criança não erra. A criança não erra, a criança está aprendendo. E através do amor e do exemplo, a criança vai ser conduzida a se tornar uma pessoa melhor. E o senhor, com a dificuldade que o senhor teve na sua vida, a vida acumulou em no senhor valores para fazer o quê? Quando o senhor ficou forte, sustentado, vibrante na capoeira, o que acontece? É que nem um rio, transborda. Isso aí. E esse transbordar é educar as pessoas e dar direção para as pessoas. Não existe significado melhor na vida do que ajudar alguém e de uma forma efetiva. E a capoeira faz isso. Parabéns, Oh, Edson. Fantástico. imagina, eu sou muito grato por tudo que a capoeira me fez e faz, né? E então, eu contando um pouquinho lá da minha história, né? Então, eu entrei em 83, me formei na capoeira em 88, e depois eu fui fazer os cursos. Na época, a gente tinha que fazer os cursos, meu mestre era envolvido lá com o pessoal do Gladson, mestre Valdenor, mestre Santana, na época, né? Inclusive, o Gladson foi meu padrinho de formatura, eu tenho um respeito, um carinho enorme por ele. Né, Fantástico. fantástico, a Quem humildade, não tem por ele, né? exatamente, né? Eu tenho mérito. Nós temos respeito. Exatamente. E depois eu montei a minha academia em 89, né, aqui em Atibaia mesmo, que era um sonho meu, que eu queria, né, ter a minha academia. Na verdade, eu não queria montar aqui em Atibaia, fui para outras cidades, inclusive em Itatiba, onde tem um formado teu lá, né, o Preto. Sim. Mas não deu certo e eu tive que montar aqui mesmo, né? E estou até hoje. Então, na época, o nome da minha academia era Capoeira Pescadores de Iemanjá, só que depois eu comecei a desenvolver um trabalho com pessoas dos católicos, evangélicos, e eu tinha uma restrição por causa do nome, né? Então eu pedi licença e aí eu tirei o Iemanjá, ficou só Pescadores, então hoje é por isso que é Capoeira Pescadores, né? Entendi. E então foi assim um sonho. Depois, com tanto trabalho, eu consegui montar minha sede própria, né? Fiquei 12 anos lá, Maravilha. pagar aluguel, depois eu consegui montar minha sede e a gente está aí até hoje, mestre, trabalhando, né? E conquistando as coisas. E a vida foi me dando oportunidade, né? O mestre Efraim, que é meu irmão de academia, na verdade, o Efraim tem uma história assim, que nós treinamos junto com o mestre Humberto, mas ele veio lá de São Miguel Paulista, que os dois treinavam junto com o mestre Trindade. Meu mestre montou uma filial da Netos de Amaralina, na época, aqui em Atibaia, e o Efraim veio morar com ele. Depois, em 89, ele foi embora para os Estados Unidos,
E depois, num certo tempo, ele me levou para lá. Me levou para o Caribe primeiro, em 2008. Depois eu fui lá com ele já uns 2 anos. Depois eu fui viajando, mas ele que me abriu as portas para fazer uns workshops lá fora também, né? E aí a vida foi me mostrando. E eu, quando garoto, mestre, eu cantava música sertaneja. Eu tinha um amigo Sério? meu que fazia uma segunda voz para mim e eu a primeira voz. Bebia ovo cru também? Oi? Oi? Bebia ovo cru Não, também, que no filme? não. Meu pai não chegou a tanto. E aí eu fui percebendo, cara, quando eu era o meu primeiro estágio, eu já sabia um monte de música, puxava a roda na academia, então eu sempre fui vidrado, assim, pela música, né? Perfeito. E aí eu comecei a descobrir essas coisas em mim, essa facilidade pela música, esse fascínio pela música, o que mexe muito comigo, e eu comecei a perceber o que eu representava. As pessoas vinham elogiar, falaram, mestre, você tem CD, faz um CD, enfim. Que legal. E agora o projeto tá para agora para eu fazer o meu CD, que agora, na verdade, a gente fala CD, mas ninguém está gravando mais CD, né, mestre? Ninguém Mas, tá gravando mas eu mais. quero deixar ainda algumas músicas minhas, né, aqui, até para agradecer um pouquinho pela capoeira me fez, viu, mestre? Não estou pensando, Sim, com não estou certeza. colocando dinheiro na frente, em hipótese alguma, mas eu quero Ah, deixar essa gratidão que eu tenho pela capoeira, que quando eu não estiver mais aqui, as pessoas lembrar de uma forma positiva que eu fiz algo para contribuir um pouquinho por tudo que ela me fez, né? não, com certeza, mestre. Ele estava falando ontem contra a mestre Segônia e foi uma live muito especial, porque ele falou do mestre Rafael Flores e do Paulo Flores, os fundadores do Grupo Senzala da década de 60 em Brasília, no Rio de Janeiro. Uhum. E teve assim, vários roteiros extremamente profundos de sensibilidade, né? E eu falei para ele, o que ele trouxe para a gente? O legado. O senhor pode deixar sua sede aí. Um dia, alguém talvez não deu o valor devido e destrui e monta uma casa, um edifício, venda um CD, uma música, uma poesia, a sua história é composta, é um legado que ninguém tira, entendeu? Isso. E a capoeira precisa desses legados. Eu até falei pro rapaz ontem, vou falar pro senhor agora. Imagine se Jair Moura não tivesse aquela filmadora na mão. Imagine se Itapuã não escrevesse aquelas linhas sobre Mestre Pimba. Olha a lacuna no cérebro do capoeirista hoje, Exatamente. de falta de informação. Então é importante todo capoeirista escrever a sua história, lançar seu material, publicar o máximo possível, nem que seja de forma profissional ou não, mas botar a público para quê? Para deixar o legado. Porque senão, mestre, não tem significado só da perna. Exatamente. Hoje, na verdade, eu não tenho mais a academia, até porque, na época, mestre, não tinha tanta coisa para o pessoal fazer, né? Hoje tem muita coisa. Então, hoje eu não tenho mais, hoje eu dou aula em algumas academias, dou aula num projeto já há 8 anos, que é o CRAS, numa cidade vizinha aqui, Graças, com legal. os jovens, né? E sou coordenador de um projeto que nós estamos já no 6º ano que a gente está indo pelo projeto. Estamos em 17 bairros aqui da cidade. Então a gente tem, em média, aí quase 700 alunos praticando a capoeira, né? Fantástico, mestre. Exatamente. Agora, a história desse projeto, mestre, que é uma coisa... Eu estava ouvindo uma entrevista sua em 2015, que o rapaz perguntou para você, não me lembro o nome dele agora, até peço desculpa, e ele perguntou o que é ser mestre de capoeira, né? É o Carbone. E a tua resposta, assim, foi muito bacana, porque é exatamente assim como eu vejo. E em 89, 95, 96, mais ou menos, eu comecei a dar aula numa academia de judô, e eu estava construindo a minha academia ainda. E um garoto começou a fazer aula comigo. E ele era pobre, a família pobre, e chegou uma hora que ele falou, mestre, eu vou parar de treinar capoeira. Eu digo, por quê? Não, porque eu não tenho dinheiro. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, você não precisa me pagar,
você paga só a parte da academia lá, mas eu vou conversar com eles, de repente eles liberam também, você não precisa pagar, mas eu não quero que você pare, não. Tá bom. Ah, que legal. Passou um tempão, ele não parou, foi até o estagiário comigo, e ele cresceu e sempre me falava, olha, mestre, eu vejo o senhor como meu segundo pai, agradeço muito. Hoje esse garoto é o vice-prefeito de Atibaia. Fantástico, mestre. Fantástico. Coisa linda, hein? Olha. E olha só. O que é a propósito de vida, né? E ele falou, olha, mestre, vamos montar uma associação aqui e nós vamos fazer um trabalho com a capoeira diferenciada aqui. No começo, mestre, nós tivemos muita resistência com outras pessoas pelo fato dele ser meu aluno. Então achavam que ele ia puxar sardinha para o meu lado. Paternalismo. Exatamente. Né? Mas as pessoas começaram a perceber que não, as atitudes dele foi diferente. Então hoje o projeto existe porque ele estendeu a mão. Ele é o nosso padrinho desse projeto, né? Dessa associação da ACA. E hoje a gente tem outros mestres envolvidos que não é só dos meus alunos, não. Tem o contramestre Pinheiro, que veio lá de Pernambuco. Tem o mestre Estevinho, que você conhece ele também. Sim, né? Grande. Tem o mestre Edivaldo, que é meu formado, enfim. São várias pessoas e que o projeto só é sucesso porque a equipe é boa e que a mente está aberta, onde eu quero te trazer aqui para você conhecê-los. Eu sei que você vai contribuir demais com o nosso trabalho, né? Então, eu fico feliz por isso e agradeço o Fabiano, né, que é o Fabiano de Lima, que é o vice-prefeito daqui, pela simplicidade, pelo carinho, e ele falou, mestre, eu queria retribuir de alguma forma pelo que o senhor fez para mim lá atrás. Então, se você faz algo para alguém sem segundas intenções, você com certeza é retribuído, talvez nem pela mesma pessoa, mas por outras pessoas que você jamais vai esperar isso, né? Mas faça com coração, o universo é generoso. Faça com amor. E a capoeira nos dá muito essa oportunidade, né? De você fazer coisas boas nas rodas que você vai, de você sair da tua casa com a tua mente aberta. Eu vou para aquela roda, eu quero contribuir, eu quero cantar, eu vou jogar, eu vou fazer amizade. E não sair com a mente poluída, né? Ah, eu vou encontrar com fulano que não gosta de mim, fulano tá me olhando meio assim. Cara, então, e eu já fiz isso algumas vezes, viu, mestre? Não sou santinho, não. Fez, né? E a gente vai aprendendo, então, isso é gostoso, né? Então, assim, a capoeira é uma coisa inacreditável pra gente. Fantástico. Né? Então... Fantástico. Essa coisa de sair para brigar com os outros, a capoeira, ela cura. Uhum. Ela é biodegradável. Ela vai diluindo essas sujeiras da gente e vai nos limpando, deixando mais limpos possíveis. Essa questão desse menino aí, que o senhor ajudou, é o que eu sempre bato na tecla. Fazer o bem é muito fácil. E fazer o bem é gratuito. As coisas boas da vida são gratuitas. O oxigênio, o amor, o abraço, o carinho, o ajudar, é tudo gratuito. Você não gasta nada para fazer isso. E é muito fácil. Então é o seguinte, a prosperidade é natural. Quem não prospera, porque está o quê? Está resistindo contra o custo natural da vida. Isso. E acaba o quê? Não prosperando. Consegue doença. O senhor trabalha na área, sabe muito bem que a doença acaba no corpo. Sim. Começa na mente, no espírito, na energia e se manifesta no corpo. Exatamente. Por quê? A pessoa está resistindo contra o processo natural. Entendeu? Financeiramente, socialmente, emocionalmente, entendeu? E quando você pega uma criança e faz o bem, uma vez meus graduados perguntaram, uma reunião, né? Mestre, o senhor falou que tem que fazer a coisa certa com a criança, da aula de capoeira. O que é coisa certa? Eu falei, você sabe. Você sabe. Não tem que botar regras. Use princípios. Você sabe que é o bem. E a capoeira só tem coisa boa. E quando você vê uma coisa ruim, e todo mundo acha ruim, sabe o que acontece, mestre? Não é da capoeira. Exatamente. Destoou. Quebrou, entendeu?
depois ela consegue tampar aquele buraco, né, um símbolo assim, e restabelecer a ordem natural. Uhum. E quando você estiver sincronizado dentro da roda, na roda, e no dia a dia da capoeira, você está destoando. Então a capoeira tem um curso natural dela. Houve violência? Houve. O que ela fez com as pessoas que eram violentas? Está sarando. Uhum. Se não sara nela diretamente, está sarando nos alunos deles, nas gerações posteriores. Isso. Você pega uma criança dessa e dá para a criança a possibilidade de ela estar na capoeira dessa forma, hoje nós sabemos, todo mundo no Brasil dá aula para criança. Uhum. E eu sempre falo, essa criança vai ser um presidente, um advogado, dono de empresa, um prefeito de cidade. E esse prefeito não precisa estar a vida inteira jogando capoeira, mas quando ele olhar para trás, para o passado dele e ver a capoeira, Isso. vai lembrar com gratidão. Exatamente. E aí sim, a capoeira vai estar na sociedade. Exatamente o que o senhor fez. Exatamente. Exatamente. Eu sou muito grato ao meu mestre, porque ele fez um trabalho maravilhoso com a capoeira aqui, né? Organizado, os eventos dele, todo mundo, uniforme bonitinho. Ele selecionava as pessoas que traziam para o evento dele. Então eu aprendi tudo isso com ele, né? Eu não trago muitas pessoas assim que eu não conheço nos meus eventos, porque eu me preocupo com isso, né? Porque quem é que vem para somar, né? Eu não quero divisão, eu quero que as pessoas compartilhem, que a gente troque experiências. E trocar experiência não é só entre mestres, não, com os alunos também, não, né? Exatamente. Então, é muito importante, você falou de um garoto, eu acabei de ver que ele entrou aí também, um aluno meu, o Allan Kardec. Ele é um garoto que está trabalhando com a gente no projeto hoje, está fazendo faculdade de Educação Física. Fantástico. E era do projeto Curumim. Ele treina comigo desde 8 aninhos de idade. Caraca, que legal, mestre. Eu ia formar ele esse ano, mas pela pandemia talvez vai ficar para o ano que vem. Ele e o meu filho. Então o Alan é um dos garotos que está comigo desde lá, conhece todo o trabalho, e ele fala, mestre, como é que eu vou ensinar capoeira? Eu falei, Alan, fale da sua história. Você participou de tudo. Você é um exemplo para muitos deles, que você pode fazer a diferença na vida de muitos. Mas testemunha viva, com a né? sua atitude, né? Então, ó, tome cuidado onde você vai, não fique em boteco, toma cuidado com as suas atitudes. Mas você vai ser alguém, você vai crescer, você vai fazer a diferença. Só depende de você. Né? Então, sou muito grato assim por ele está super feliz, trabalhando com a gente, está fazendo lá a sua faculdade, com muito feliz, assim, né? Então, mestre, a capoeira me proporcionou muita coisa boa também, as viagens que eu fiz, até quero mandar um abraço aí, que eu vi que ele entrou agora de Los Angeles, o mestre Batata, que nós nos conhecemos lá no Mestre Efraim, ficamos lá juntos, participamos, fizemos workshop junto, e as amizades que ela nos proporciona, que é inacreditável, né, mestre? Lá eu conheci o mestre Marcelo Caveirinha, do Cordão de Ouro, Urubu Malandro, enfim, eu fiz muita amizade, e as oportunidades de conhecer o mestre acordeon, de conviver um pouco com ele, de ministrar alguns workshops lá, que ele me deu oportunidade no meio de muitos mestres. Então, a capoeira me proporcionou muita coisa boa, muita amizade boa. Por isso eu tenho muita gratidão, né? E o mestre Gladson, a clínica que ele faz é uma coisa maravilhosa, assim, também, que só tem coisa boa, né? De muito aprendizado. É um marco. Exatamente. E o legal é que ele jogou dentro da faculdade, dentro da USP, né? Umas referências, a maior referência do Brasil. Exatamente. A USP, um dos maiores, ele está ali, com a capoeira da forma mais natural possível, oportunizando para todo mundo. Exatamente. Entendeu? Agora, eu queria me explicar uma coisinha, mestre, que é muito legal. Eu tento procurar as descobertas internas da gente. Porque não me importa falar, eu não tenho nenhum interesse em falar em técnica, em método, isso não tem nenhum interesse para mim. O que me interessa, e uma das coisas que me interessa é isso aqui, como é que a capoeira processa dentro de nós essa ligação tão profunda de amizade? A gente, muitas vezes, já aconteceu comigo, aconteceu com o senhor, está no pé do berimbau com uma pessoa que você nunca viu, e depende
do andar do jogo, e geralmente um jogo mais forte, mais pegado, você, depois daquele momento ali, faz uma amizade para sempre com aquela pessoa. Por que esse processo é isso no ser humano? Não acontece? Acontece muito. Talvez porque Muito. você se Porque... vê nele e ele se vê em você. Opa, Acontece boa. muito isso. De você sentir, porque uma coisa que eu faço, né? Um, um, não é um teste, é um exercício de você se olhar no espelho. Eu faço muito isso Ah, com a pessoa. Fica ali 2, 3 minutos olhando olho no olho de alguém. E principalmente quando você não conhece, numa clínica ou alguém, fala, olha, vamos fazer um exercício aqui. Eu faço muito isso com os meus alunos. E o interessante que é isso, né? Você se vê na pessoa e a pessoa se vê em você. E quando isso acontece, é uma coisa maravilhosa. E na capoeira acontece muito isso. E outra coisa, mestre, também que eu percebo, né? Você quer conhecer a pessoa internamente, observe como ela está jogando capoeira. eu esqueci aqui agora. Exatamente. Observe como é ela internamente. Se ela é agressiva, Não dá para disfarçar, não né? dá. Se é um jogo, quem tem um jogo leve, né, tem controle, ele é assim na vida dele. E quando é agressivo demais, pesado demais, ele é assim na vida dele. É interessante como ela nos mostra o nosso estado emocional, quem somos. Não tem como você esconder isso. Isso é fantástico e sabe que tem a ver com a neurociência. Isso. As pessoas com sabotadores, com autoimagem toda deformada que as pessoas processam, a pessoa vive no piloto automático. Ela nunca está presente, ela está aqui acima, está conectada com o outro mundo e nunca está sendo autoridade da sua própria vida. Isso. Quando você está na roda de capoeira, você está presente. Primeira coisa, você está totalmente presente. Isso. Se você fez, por isso que a roda de capoeira tem um trânsito capoeirano que o mestre escreveu, né? Uhum. Então, isso é importante. E outra coisa também, autenticidade. Eu posso disfarçar ali, no jogo de capoeira, no mínimo, eu sou totalmente eu, porque eu me abro. Eu me abro totalmente, não, é impossível disfarçar no jogo. Uhum. Eu posso disfarçar na malandragem, na brincadeira. Agora, minha personalidade fica totalmente exposta. Isso. A tua maldade, a tua bondade, o teu amor, o teu ódio, o teu rancor, tudo que você tem aparece ali. É como está na Bíblia, né? Tudo que é escondido será mostrado em cima das casas. É isso aí. É isso A mesmo. capoeira é reveladora. É isso mesmo. Mas esse processo de filtragem que a capoeira faz para a gente e de abertura, até o rapaz falou uma palavra ontem, esse, pô, esqueci a palavra, a gente até anotado, não é se exteriorizar, não. Tem outra palavra bem interessante que ele absorveu de alguém e representa muito isso. Você se exortar, se abrir, se mostrar translúcido. É como se eu estivesse falando com a minha própria alma num jogo de capoeira. Isso. O que isso acontece? Isso que é processo de autoobservação. Conhecer-te a ti mesmo. Entendeu? Fui falar para o filósofo lá no passado, está aqui todo dia na roda de capoeira. Uhum. É isso mesmo. É impressionante. Quantas vezes jogamos capoeira que você faz coisa na roda e você fala, caramba, como é que eu fiz aquilo? E às vezes as pessoas, mestre, como é que você fez aquilo? Fiz o quê? Aquilo lá, como é que você saiu daquele movimento? Como é que você fez aquilo? Eu digo, não sei, porque a conexão é muito forte, parece que você está flutuando dentro, né? E agora, Exatamente. é lógico, mestre, que isso também tem que ter uma conexão total. Quando você está numa roda que tem essa conexão com quem está tocando, com o coro e com quem está jogando. Então, essa conexão ninguém está disputando quem vai cantar mais alto, ninguém está disputando quem vai bater palma mais alto, ninguém está disputando quem vai bater o instrumento mais alto. Quando tem esse respeito, essa harmonia, aí sim, aquela coisa de transe que ele explica, que é o que mexe com a gente.
o cantar Exatamente. com sentimento, né? Não é cantar por cantar. É cantar com sentimento. Exato. Cantar o porquê, o que está acontecendo no momento, né? Então, quando participa de uma roda dessa, meu Deus, é bom demais. É um alimento É, inacreditável, né? e é fantástico. O senhor falou, a gente pode usar uma analogia com o corpo humano. Nós temos vários tecidos, várias células, que cada uma tem sua identidade, mas cada uma trabalha para o todo. Quando uma trabalha para si própria, vira câncer. Uhum. E Aí, pode danificar um órgão ou o corpo inteiro. olha Na aí. capoeira, a mesma coisa. Quando o capoeirista ele quer ser o centro das atenções, quebra todo o princípio, que é princípio. Exatamente. Quebrou o princípio, quebrou tudo. Se quebrou o princípio, esqueça tudo e bota uma coisa nova. Uhum. Não adianta É mais. isso. Entendeu? Mas quando o cantador ele está colaborando, o tocador está colaborando, e algumas vezes a sua ausência ajuda. Uhum. A sua ausência na hora do cantar. Tipo assim, eu sou um cantador medíocre, médio. De 1 a 10 eu sou 4. Eu não sou grande cantador, nunca foi minha praia. Minha praia Uhum. na capoeira é escrever e falar, entendeu? E falar bastante. Mas o que acontece? Eu já tive uma roda assim, estava 2 metros aqui, e eu no médio, né? Aí um cantor quer cantar, passa para lá. Aí passa para lá. Porque tem que ter bom senso para você não quebrar. Entendeu? Eu vou cantar. Uma vez estava uma roda de São Bento Grande, eu estava no São Bento, no Gunga, tinha um rapaz no médio lá, aí eu cantei uma música lá do Mestre Bimba, né? Uma Uhum. quadra, aí o cara me perguntou, posso cantar? Peraí. Aí eu terminei de cantar, ele pode cantar. Aí cantou a música, tudo que você me dá, minha nega, um beijo na boca. Ele, tá entendendo? Então, é falta de bom senso, é falta de conhecimento, não é só bom senso. Opa, travou, mestre? Não, Travou. deu para ouvir. Então, Uhum. é falta de conhecimento mesmo, de Isso. sensibilidade. Por exemplo, o que o senhor fez na roda que o aluno ficou admirado. São estados que você aciona, que são duas coisas que você não aprende de jeito nenhum estudando. Só aprende na conexão, Isso aí. a intuição e a criatividade. Uhum. Quando você está conectado, flui. Flui. E é uma conexão interna. Uhum. São estados de espírito que você aciona baseado nas suas conexões. Aí sim. Aí o aluno pergunta, como você fez? Cara, eu não sei, isso é o que eu fiz. Você não vai explicar isso nunca. Não há Exatamente. como explicar. É isso mesmo, essa analogia que você falou é fantástica mesmo, né? Com as coisas das células que você falou, né? É exatamente isso. E a música, ela tem esse poder. Eu e a minha esposa, a gente trabalha numa clínica já há 5 anos com autistas, né? Olha que São legal. 42 pacientes autistas, a maioria deles o nível de 3º e 4º grau, que é o máximo do autismo, né? Estão totalmente dependentes. E todas as minhas aulas, as nossas aulas de segunda e quarta, a gente faz pelo menos meia hora, 40 minutos de música com eles. Agora, a transformação que a música faz é inacreditável, como mexe com eles. A alegria, o alimento, sabe? Que eles sentem aquele carinho, o amor, a expressão que eles não conseguem falar, alguns, mas demonstram em Sim. gestos de sorriso, de alegria, de uns gestos que falam, meu Deus, que maravilha o que a música faz. Então, na roda de capoeira, mestre, o ano retrasado, eu fui dar um curso de musicalidade com o pessoal lá de Itanhaém. Foram 4 horas de curso e a maior parte deles eu falei sobre música, que foi Olha só. fantástico assim. E como você falou, é falta de conhecimento. E às vezes a pessoa, na cabeça dela, ela quer ajudar, mas não basta você só querer ajudar. Você tem que saber. Agora, isso aí já tem que vir lá de trás, os mestres passar esses princípios valorosos, esses valores, que aí sim. Uma vez eu cheguei numa roda e um professor estava cantando e eu entrei e falei, nossa, que energia boa, né? Que o cara tá cantando gostoso, aquela coisa boa que você sente arrepio no corpo, fantástico. Eu cheguei e ele, mestre, canta aqui. Eu falei, de jeito nenhum.
continua. E ele todo, Ali. todo ali, ele, ô mestre, mas eu falei, não, aí naqueles intervalos, né, que dá uma parada. As pessoas têm que entender que quando você está fazendo algo que está todo mundo conectado, você não pode interromper isso, porque é Não isso, pode. isso é a energia que demora para acontecer, e quando acontece, alguém que não tem esse conhecimento, sem às vezes perceber, sem maldade, vai e corta. E não pode, não interessa se você não é mestre, não tem problema, continua, porque está muito bom, Exatamente. né? Então, é uma Exatamente. das coisas. Mas o que machuca não é a intenção, é o ato. Hum, Eu piso no seu pé, ou desculpa. A minha desculpa não sarou teu pé, é para Sim, continuar doendo. exatamente. Não é a intenção. Então, antes de ter a intenção, estude antes para evitar esse tipo de coisa. Isso. Essa questão da conexão com a capoeira, eu vi um estudo há um tempo atrás, e nós sabemos disso. O som, ele abre conexões no cérebro, trilhas cerebrais, abre percepções. Você pode ir na igreja e ver o cara cantando lá, o cara chora, Isso. o cara recebe espírito no centro. Uhum. A música processa isso, entendeu? Então, ela tem uma abertura muito grande. Eu estudei muito tempo, não estudo mais, há muitos anos, né? Eu tenho um erro da minha vida de parar de estudar isso aí. Radiestesia. E com a radiestesia, a gente conseguia medir a aura da pessoa, essa campo Que energético. maravilha. E meu mestre de radiestesia fazia vários testes na minha casa, ele morava em Brasília ainda, eu nem conhecia São Paulo, e a gente botava, tipo assim, música sertaneja. Nada contra, mas a música sertaneja tem um nível de energia específica. A música, o funk tem um nível de energia. A sua palavra, aquele japonês que fez aquele teste lá do som, xingando, já viu, das sementes, Uhum. botou uma semente, falou, você é linda, maravilhosa, cresceu. Acho que é de arroz. Uhum. E outro se xingava, falava palavrão, ela mofou. Uhum. Isso aqui é poder. O mal não está dentro de você, sai da boca do homem. Uhum. Então, quando eu tocava a Yuna, por exemplo, a minha energia, ele media por aqui assim, ia a mais de 100 metros. Caraca. O do meu pai, eu estava assistindo lá, estava lá em casa do meu pai, ia a mais de 100 metros. Quando botava sertanejo, por exemplo, assim, não passava de 5 metros. Entendeu? Porque falava de amor desiludido, de traição, sentimentos que Sim. prendem muita gente, Uhum. entendeu? Então, quer dizer, e a capoeira, ela abre. E o senhor falou uma coisa sobre a relação ao autismo. Eu tive um aluno, eu tive porque não estou mais na escola, né? Porque pode ser a questão todo dia na pandemia. 2 anos, 2, 3 anos comigo, autista. Mas ele não me via, ficava assim, né? Você sabe como é que é, né? Uhum. Ficava desconectado. E a mãe dele, eu sempre tirava foto, mandava para a mãe dele, forçava ele me olhar, mas ele não me via. Eu não existia para ele durante uns 2 anos. Aí, no terceiro ano, eu convenci ela a botar no evento de capoeira. Ele vai conseguir? Vai. Eu não tinha certeza nenhuma. Mas eu estava na confiança de algum tipo de conexão que ia fazer com aquela criança, né? Aí no dia da apresentação, cheio de crianças, tudo filmado, fotografado, documentado, e estava lá. O pai chegou assim, apavorada, desculpa, a mãe também, aí me deu ele. Aí foi, toca aí, pessoal, né? Lotado, ginásio da escola. Mestre, eu não sabia o que ia acontecer. Toca o berimbau, vou jogar com ele, vou o que vai dar. Ele interagiu, Que mestre. Ele veio maravilha. atrás de mim, nunca veio atrás de mim, ele brincava. Quando acabou o dia, eu peguei ele, levantei assim, dei para os pais, os dois, estavam assim, ó, molhados, Eu tanta imagino. lágrima, gratidão, Que entendeu? É o maravilha. som, é a Exatamente. música. Isso. Ela quebra barreiras. O autista, tipo assim, você sabe que o autista ele não está presente, está no mundinho dele, Uhum. né? Tem um muro aqui. O som ele faz aqui, ó. Ele Exatamente. faz olhar para o segundo muro. É isso mesmo. Uma coisa assim. É isso mesmo. Então, essa coisa de aproximação que você falou do mestre de capoeira com o aluno, tem que ter essa aproximação, eu concordo Sim, plenamente, né? É uma coisa maravilhosa. E isso nos dá também uma responsabilidade de saber o que você representa, e é uma coisa boa que você
um pouquinho que você está fazendo para estar ajudando alguém e se ajudando, né? Isso é muito importante. Dessa gratidão a Deus por ter nos dado essa oportunidade e de ter consciência disso, porque muitos não têm, Sim, né? não tem. É isso. É aquela célula, só pensa nela, né? Isso. Acaba virando câncer. Exatamente. Mas, ó, se o senhor for olhar nos grandes livros da humanidade, na Bíblia, no Alcorão, no Espiritismo, no Bhagavad Gita, o significado maior do ser humano é servir. O propósito único do ser humano é confraternizar entre os seres humanos para o bem. Não existe propósito maior, entendeu? Qual é o poder maior? É a fé? A fé tem um grande poder, mas estar com as pessoas é mais poderoso. O grande poder é o quê? É rezar, fazer oração, meditação? Sim, mas estar com as pessoas para o bem é muito mais importante. Então, não existe um significado em ajudar o próximo. E o senhor, como mestre de capoeira, vamos supor que na sua academia o senhor cobre R$ 300 por pessoa para dar aula por mês. Eu não sei qual você cobra lá. Vamos supor que seja esse valor. Isso não representa o que o senhor faz por elas. Exatamente. No fundo, no fundo, no fundo, o senhor está sempre se doando. Exatamente. Está sempre se doando. Eu ia ficar feliz se fosse esse valor, viu? Eu também. Seria bom, né? Seria Melhor. bom. Mas não. Mas é essa doação. É exatamente isso. Quando você tem essa certeza, você não vai fazer o teu trabalho pelo dinheiro. Você... Não, dinheiro é consequência. Hoje eu estou há 6 anos nessa clínica, eu e a minha esposa, e graças a Deus o nosso trabalho é muito bem-vindo lá, a ponto de eles pedirem, o dono da clínica, inclusive foi meu aluno também, o psicólogo, o Dr. Mauro, e a coordenadora dizer, olha, vocês podem fazer um treinamento com os monitores? E já demos vários treinamentos com os monitores, falando um pouquinho da nossa experiência, como tratá-los, o porquê, né, esse lance do aproximar, de você ter paciência, e porque eles sentem o que você está sentindo. Se você está com raiva, você vai passar isso a eles vão sentir. Eles vão ter medo, Sim. tem medo, eles têm sentimentos. Então, é essa aproximação que a gente deve ter. Se a pessoa autista é assim, você imagine as pessoas que conseguem observar tudo isso. Mais ainda. Exatamente. Então, os nossos alunos que têm essa percepção, por que não? Você só é mestre porque você tem aluno. Sim. Não é? Porque senão a gente não seria mestre. Então, não somos superiores. O nosso conhecimento dentro daquela área é acima, que tem que ser, porque senão não teria sentido. Mas não existe mestre sem aluno, né? E não existe aluno sem mestre. Então, respeito. Não, é impossível. É isso. Exatamente. Exatamente. Mesmo que tem o teu mestre ali presencial, você tem vários mestres, né? E vai compondo a sua vida. Tem até o ditado do... É uma historinha que eu vou encurtar ela para não ficar muito longa. O grande guerreiro que queria a sabedoria foi atrás do mestre. Mestre, eu sou um grande guerreiro, bater 1000 homens com esse machado aqui. Aí eu assim, você é um lenhador. Mestre, eu sou um guerreiro, matei 1000 homens em 1000 batalhas. Olha que meu machado. Você é um lenhador. Ele ficou irritado e agrediu o mestre, né? Que queria saber o que era o bem e o mal. Ele queria saber a verdade, o bem e o mal. Aí quando ele foi agredir, pum! Aí travou, porque eu era o mestre dele. Aí, ó, isso é o mal. Aí, ô, mestre, perdão, desculpa. Isso é o bem. Vamos embora, sabe? É exatamente isso. É isso mesmo. Então, todo guerreiro tem que procurar sabedoria. E a capoeira dá isso simultaneamente, desde o primeiro dia. Te dá a luta, te dá a sabedoria. O que é a sabedoria? O mestre Canjiquinha escreveu no livro dele: o verdadeiro mestre é o aluno que quer aprender. Imagina os insights que isso dá, a percepção. E você sabe, como aluno, que teve momentos assim que se a capoeira está aqui nessa vibração, você está vibrando aqui, porque não entende. Chega um momento, alguma coisa, uma música, um momento, uma palavra do teu mestre, pum, se conecta na hora com a capoeira. Isso. Depois, por falta de maturidade nossa, a gente desce. Mas você experimenta. Isso. Você sabe que está lá. Então, o que você vai fazer? Vai dedicar sua vida inteira até conquistar
esse nível de compreensão. Uhum. Você não vai entender a capoeira, você vai estar conectada por ele. Por isso que o mestre, como o senhor, representa a capoeira. É aquela célula que representa todo o corpo. É Isso. individual, mas representa tudinho. Exatamente. Entende? Que bacana. É isso. A capoeira é fabulosa. Mestre, eu preciso fazer 5 perguntas para o senhor. Vamos lá. Depois eu faço as minhas considerações finais. Ok. E o senhor encerra a live pela sua, mestre. Ok. Posso fazê-las? Lógico. Com prazer. Meu querido mestre Carlinhos, o que é a capoeira? É vida. É ensinamento. O resto é vida. Energia pura. Pura. Maravilha, mestre. Lá dentro do senhor, quem mora lá? Quem é o senhor, mestre? Eu estou ainda em descoberta de mim mesmo, como todo mundo. Sei um pouquinho de mim, mas quero conhecer mais. Isso é muita segurança, viu? Isso é muita segurança. O que se já descobriu 100% é totalmente inseguro. Está mentindo para si mesmo. Mestre Carlinhos, os jovens merecem vivenciar a capoeira? Com certeza. Com certeza, não só os jovens. Eu acho que todos têm que vivenciar a capoeira. Desde que ela seja direcionada por uma pessoa como a gente está conversando aqui, que passe essas qualidades, essas coisas boas, independente de idade, independente de sexo, independente de quem for. A capoeira, ela é uma coisa boa para qualquer pessoa. Trabalha-se tudo que a gente conversou aqui, insegurança, medo, confiança. Então ela ensina, então todos têm que vivenciar isso. Pessoas da terceira idade, você pode ver que hoje tem muitos fazendo capoeira, estão vivenciando, não é? Tem muitos. Hoje as crianças de 2, 3 aninhos já estão fazendo capoeira. Eu trabalhei com essa idade no colégio. Eu trabalho há 30 anos com essa idade. Então todos, né? Infelizmente, ainda a nossa arte é discriminada por alguns, mas hoje é a minoria. Ela está crescendo. A minoria. Ela está crescendo. Hoje ela está no mundo, né? Psicólogos, antropólogos, enfim, N pessoas estão estudando o que ela representa, o que ela faz de transformação para o ser humano. Então, todos têm que vivenciar, sim, a capoeira, é o meu ver. Maravilha, parabéns, mestre. Mestre Carlinhos, meu querido, o que o senhor espera da capoeira? Olha, mestre, na verdade, eu espero dos capoeiristas, né? Porque a capoeira, ela já tem tudo. E os capoeiristas é que usam ela da forma que quiser. Como a vida, né? Você escolheu ser mestre de capoeira, você usar a ferramenta da capoeira para o bem, para a qualidade de vida, para essas coisas boas que estamos conversando. Outros usam a capoeira para o outro lado, de agressividade, negativo, como presenciamos às vezes em algumas atitudes, em rodas e etc. Mas a capoeira é tudo isso, mestre, para mim. Maravilha. Mestre Carlinhos, o que o senhor pode fazer pela capoeira? Um pouquinho que eu posso fazer é uma das coisas que eu falei agora há pouco, da música que eu quero deixar algumas músicas minhas, com muito sentimento. Convidei alguns mestres que eu admiro, o mestre Lobão, que a gente trabalha junto, a gente vive, é um mestre que eu admiro demais, é meu ídolo, assim, né? Fantástico. Mestre Efraim, que vai fazer parte do meu CD. O mestre Calango o mestre Calango Biriba me deu uma música, um presente divino, que eu vou gravar essa música dele. Então eu quero deixar um pouquinho para a capoeira, que quando as pessoas ouvirem, saber desse sentimento de que aquilo vai mexer com eles. E vai mexer de uma forma positiva, alegre, abençoada. Eu espero que a capoeira continue, que os capoeiristas comecem a estudar mais a capoeira e valorizar essas qualidades, né? É isso que eu espero, mestre.
Maravilha, mestre Carlinhos. Mestre Carlinhos, eu quero te agradecer essa oportunidade, essa sua história aí na sua região e tudo que o senhor fez o senhor construiu, né, uma cidade no meio das ruas dessa cidade. E essa cidade que o senhor construiu foi o amor pela capoeira e o amor pelas pessoas. Tanto que o senhor plantou boas sementes em terra fértil e hoje está colhendo. Essas sementes são árvores, né? Não necessariamente dentro da roda, mas todos são capoeiristas, estão ali colaborando, não só com o senhor, mas pela capoeira, entendeu? Então, o bem que o senhor faz aí, reflete aqui na gente. Eu só tenho a agradecer, viu, mestre? A live é sua, encerre do jeito que o senhor quiser. Gratidão, mestre. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, mestre. O respeito é recíproco e eu realmente construí, mas nada sozinho. Com pessoas que sempre me ajudaram e acreditaram. Minha esposa é uma delas, meus filhos, meus amigos, a equipe toda da ACA, que é um trabalho maravilhoso que a gente está fazendo, mas essa construção é nossa, não é nada do mestre Carlinhos, né? Nossa. Então, eu quero agradecer cada um que participou dessa live, agradecer muito você, que Oxalá te ilumine os seus caminhos para que você continue fazendo essa diferença. Agradecer cada pessoa que me permitiu passar um pouquinho do meu conhecimento. Agradecer cada pessoa que foi o meu mestre, que cada um deles fizeram parte de toda essa construção, de toda essa minha trajetória na minha vida como mestre de capoeira, que ainda não me considero esse mestre porque a gente está sempre aprendendo, né? Sempre. Exatamente. Então, agradeço, mestre. Gratidão, gratidão, gratidão. É a palavra que eu deixo. Muito. Maravilha, meu querido. Agradeço mais uma vez. Espero poder vê-lo. Prosperidade, saúde. O senhor já tem tudo isso, né, mestre? Com Parabéns. certeza. É uma das coisas que eu falo, né? Eu estou lendo um livro chamado Conversando com Deus, né? E até hoje, nas minhas orações, eu digo, por que eu vou pedir saúde para Deus se eu já tenho? Por que eu vou pedir sabedoria para Deus se eu já tenho? É como se eu não tivesse. Exatamente. Então, como é que eu converso, né? Meu Deus, me ajude a lembrar de quem eu sou, o que eu posso fazer, que eu posso ser a ponte dessa coisa boa, dessa energia, desse amor, que eu possa ser essa ponte. Me lembre disso. E nas minhas dificuldades, das minhas atitudes, por favor, me auxilie. É isso. Exatamente. Parabéns, mestre. Parabéns. Parabéns mesmo. Fantástica analogia e compreensão de sabedoria que o senhor tem sobre a vida e sobre a capoeira. Te agradeço mais uma vez. Obrigado. Fica na paz. Te vejo logo, logo. Obrigado, meu abraço, amigo. Mestre. Obrigadão. Abraço a todo mundo. Valeu. Beijo no coração, Beijo para todo mundo também. Obrigado, mestre. Vamos lá, mestre. Você está falando da sua identidade. A capoeira te deu então, eu acho que é onde eu parei, né? Isso. Lá eu fui vendo as minhas limitações e vendo as qualidades também, né? Que eu acho que ela faz isso, essa transformação, né? Que acontece na gente, pessoal, emocionalmente, psicológico. Então, sim, eu aprendi muito lá com os ensinamentos do meu mestre. E o treino era muito pesado, né? Na época, meu mestre participava lá na federação com o mestre Gladson. Então, ele sempre foi, na época, valia o nocaute. Então, a gente treinava muito duro para nocaute, né? Então, era meio pesado os treinos. E aí eu tive que enfrentar os meus medos, né? As minhas inseguranças. E não tinha por onde correr. E eu queria aquilo. Então eu digo, então vou ter que enfrentar. E aí fui me descobrindo também de várias formas. Em 84, eu entrei em 83, dia 1º de março de 83. E em 84, olha que interessante, meu mestre montou uma filial em Bom Jesus dos Perdões, uma cidade aqui perto aqui de Atibaia. E me colocou lá para ministrar aula com ele
Nisso, Pô, que legal. ele montou uma outra em Piracaia, é uma outra cidade também, colocou um outro estagiário. Na época eu nem era estagiário, eu era terceiro estágio. E nessa época, mestre, olha que interessante, eles faziam os eventos de 6 em 6 meses, né? E É, nisso, o mestre Efraim tinha uma academia em Bragança, então ele já tinha 3 filiais. E a gente nos encontrávamos lá de sexta-feira na roda que meu mestre fazia, toda sexta-feira. hum, E, rapaz, foi uma época que os treinos eram muito difíceis e não tinha por onde correr. E aí eu fui me descobrindo dentro das competições também, onde eu vivi, foi onde eu conheci o mestre Catitu, o mestre Maurão, né? Enfim, o mestre Peixe, o mestre Chocolate de Guarulhos, é tudo legal. dessa Raça boa. raça boa, um grupo bom, né? Então, foi isso, mestre, né? A minha entrada na capoeira foi isso e... Interessante, mestre, porque essa questão que o senhor falou é muito pertinente, a descoberta de si mesmo, né? Porque não tem forma melhor da gente poder vencer algumas barreiras do que entrar para dentro, Uhum, começar a se vasculhar. Mas para se vasculhar, a gente precisa de ferramentas, lógico. de conhecimento e alguém que te guie. Isso aí pode encontrar na terapia, um pouco no coach, hoje em dia, e outras coisas mais que nos ensinam isso aí. Mas a capoeira, de uma forma natural, eu acho que e por ser tão natural e por ser de a médio a longo prazo, ela é uma é uma linha divisora, né? Entre você antes da capoeira e você depois da capoeira. Então ela realmente ela te forja, encontra todas as suas identidades. Eu acho que sempre com identidade, porque você na capoeira você tem que cantar. Uhum, Você tem tendências para o canto, lutar. Você descobre tendências para a luta. Você uhum. tem que conversar. Você tem tendências para a oratória. Então, as suas qualidades vão sendo intensificadas, potencializadas com a capoeira. Ela é forjada a ferro e a fogo. Uhum. E você se descobre um novo ser humano, parece com uma ressurreição de si mesmo no decorrer do tempo no meio da capoeira. Com certeza, com certeza. E mais, ô mestre, a capoeira é uma arte que a gente entra nela para aprender e às vezes você morre e não aprende tudo, viu? Não, É ainda interessante bem. e ainda bem. E o poder que ela tem de transformar, né, o que a gente está falando aqui é inacreditável, né? É fantástico mesmo. Eu na época, comecei a desenvolver um trabalho com crianças também, por isso que eu admiro o seu trabalho, eu já te falei isso. Gratidão. E lá eu trabalhei num projeto chamado Projeto Curumim, aqui de Atibaia, é muito conhecido. Eles trabalhavam Sim, falar. com papéis recicláveis, lápis ecológico, enfim. E lá eles foram meus mestres, né? O desafio de você ter que desenvolver um trabalho, e às vezes você se sentir que o teu trabalho não está valendo em nada, porque a criança te promete uma coisa e daqui a pouco ela está fazendo as mesmas. É tanto sofrimento que eles viam na vida deles, o pai batendo na Sim. mãe, estupro, agressividade, roubo, tiroteio com polícia. Então são essas crianças que eu trabalhei, né? Numa favela chamada Vila São José, aqui no bairro do Caetetuba. Eu fiquei lá Hum. 11 anos trabalhando com eles. E 11 ali, 11 anos. anos, mestre. E ali eles É um foram. livro, hein? Exatamente. Então, ali eu aprendi realmente, mestre, a como fazer uma diferença nesse sentido de como é que você pode conquistar alguém, né? Que a confiança se conquista, né? E não é Sim, se fácil. conquista. E Isso, os maravilha. garotos que mais davam trabalho, que estavam sempre acostumados a ficar de castigo, gritando com eles, sendo excluído das coisas, aí eu comecei a fazer diferente, cara. Comecei a me aproximar deles, de conversar mais com eles, até sozinho às vezes, procurando ser amigo deles. Falou, olha, eu não vou agredir você, não vou te xingar,
eu quero ser teu amigo, me dá essa oportunidade. Eu vi que você tenha uma facilidade para aprender capoeira, mas com o que você está fazendo, essa sua atitude, você vai afastar as pessoas de você, você vê que ninguém quer ficar com você, então me dá essa oportunidade. Lógico que eu ia lá, pesquisava primeiro a vida dela, né, para saber um Sim. pouquinho, mas não deixava ela saber que eu estava sabendo disso. Eu digo, se alguém está batendo em você, eu não vou fazer isso. E assim foi aonde eu comecei a conquistar essas crianças, e aí sim elas começavam a me ouvir. Aí o meu trabalho começou a ter sucesso, né? Ter produtividade, aonde as escolas começaram a abrir as portas também, por saber do meu trabalho. Hoje, às vezes, eu recebo até alunos que estão fazendo tratamento com psicólogos que me indicam o meu trabalho, eu nem conheço quem são essas psicólogas por causa disso, né? Fantástico. E depois as escolas particulares também começaram a me chamar, e algumas até eu tive que dispensar o trabalho, porque tinha tanto trabalho, graças a Deus. E eu digo, que bom. Então eu comecei a trabalhar com a classe muito pobre e com a classe muito rica. As crianças muito ricas, tinha tudo de bom e do melhor. E que não tinha muita diferença, viu, mestre? Eram, Fantástico. exatamente, eram carentes de carinho, né? Eram famintos de amor, de carinho, de atenção. E aí eu comecei a perceber esses tipos de coisas e comecei a trabalhar com eles, e graças a Deus estou até hoje aí, né? Hoje a gente tem um projeto grande aqui na cidade, daqui a pouco, se você me permitir, vou falar um pouquinho sobre isso também, com as crianças. Por favor. Com Então, certeza. foi isso, né? É por isso que eu falo que essa transformação. E o interessante é que, como eu fui um garoto pobre, que eu vivia no meio do mato, no bairro, ficava brincando na rua, essas crianças tinham tudo a ver comigo. Então, a linguagem que eu usava com eles era assim, muito fácil de eu perceber, de entendê-los, e eles comigo também, né? E é isso, cara, é inacreditável como a gente é colocado, às vezes, num lugar que você percebe que aquilo é a tua missão. E quando você percebe, aí você fica forte, você não tem dúvida mais, e aí você fala, meu Deus, né? Que muito obrigado por essa oportunidade. Isso é extraordinário, mestre. Tudo é necessário ter um significado. Uhum. A sua vida tem que ter um significado. O significado é a sua identidade. Sim. Um propósito tem a ver com a sua missão. Você encontrou a sua missão num trabalho de pessoas com carência. E o engraçado é que você falou, essa perspectiva é bem interessante. Crianças violentadas, carentes, e crianças numa situação não de vulnerabilidade, muito abastança, né? Uhum. Muito dinheiro, com a mesma vulnerabilidade. Um com os Exatamente. pais presentes, mas que violentava a criança, outro com o pai em casa, mas fazia aborto emocional. Exatamente. Não era presencial, Uhum. não era presenteísta, não era ali conectado com o filho. E o ser humano é emoção. Quando você proporciona violência para um e invisibilidade para outro, você deforma o emocional. Isso é absoluto. E as consequências são drásticas, do mesmo jeito. Talvez se a criança foi abandonada ali dentro de casa, vendo o pai sendo abandonada, é tão ou mais violenta quanto aquela criança que foi violentada, e o pai bateu na mãe, foi estrupada e tudo mais, entendeu? Uhum. Por quê? Tem tudo a ver com a emoção deformada. Isso. Uma criança, por exemplo, que não se no colo do pai, tem uma dificuldade terrível, enorme, de ter criatividade, de Uhum. produzir. Uma criança que a mãe fala, cala sua boca, você fala demais, tira a capacidade de oratória da criança, entendeu? Exatamente. A criança tem que ser abraçada. Quando se abraça, deixa a criança falar à vontade. Pô, minha filha fala pra caramba, cara, você é pai. Ela não tem que aprender a ser filha. Você tem que aprender a ser É pai. isso aí. Você tem que aprender a ser mãe. E o seu ouvido é para escutar o seu filho. Não é para escutar a sua própria voz Uhum. ou no celular. Ela está ocupada. Você não está ocupada. Entendeu? Existe um ser humano ali que está em transformação e crescimento. Uhum. No meu livro eu falo, já tem meu livro, você pode perceber, a criança não erra. A criança não erra, a criança está aprendendo.
E através do amor e do exemplo, a criança vai ser conduzida a se tornar uma pessoa melhor. E o senhor, com a dificuldade que o senhor teve na sua vida, a vida acumulou em senhor, no senhor valores para fazer o quê? Quando o senhor ficou forte, sustentado, vibrante na capoeira, o que acontece? É que nem um rio, transborda. Isso aí. E esse transbordar é educar as pessoas e dar direção para as pessoas. Não existe significado melhor na vida do que ajudar alguém e de uma forma efetiva. E a capoeira faz isso. Parabéns. Oh, imagina, eu sou muito grato por tudo que a capoeira me fez e faz, né? E então, eu contando um pouquinho lá da minha história, né? Então, eu entrei em 83, me formei na capoeira em 88, e depois eu fui fazer os cursos. Na época, a gente tinha que fazer os cursos, meu mestre era envolvido lá com o pessoal do Gladson, mestre Valdenor, mestre Santana, na época, né? Inclusive, o Gladson foi meu padrinho de formatura, eu tenho um respeito, um carinho enorme por ele. Fantástico. Né, fantástico, a humildade. Não tem por ele, né? Exatamente, né? Eu tenho mérito. Nós temos respeito. Exatamente. E depois eu montei a minha academia em 89, né, aqui em Atibaia mesmo, que era um sonho meu, que eu queria, né, ter a minha academia. Na verdade, eu não queria montar aqui em Atibaia, fui para outras cidades, inclusive em Itatiba, onde tem um formado teu lá, né, o Preto. Sim, mas não deu certo e eu tive que montar aqui mesmo, né? E estou até hoje. Então, na época, o nome da minha academia era Capoeira Pescadores de Iemanjá, só que depois eu comecei a desenvolver um trabalho com pessoas dos católicos, evangélicos, e eu tinha uma restrição por causa do nome, né? Então eu pedi licença e aí eu tirei o Iemanjá, ficou só Pescadores, então hoje é por isso que é Capoeira Pescadores, né? Entendi. Então foi assim um sonho. Depois, com tanto trabalho, eu consegui montar minha sede própria, né? Fiquei 12 anos lá, pagar aluguel, depois eu consegui montar minha sede e a gente está aí até hoje, mestre, trabalhando, né? E conquistando as coisas. E a vida foi me dando oportunidade, né? O mestre Efraim, que é meu irmão de academia, na verdade, o Efraim tem uma história assim, que nós treinamos junto com o mestre Humberto, mas ele veio lá de São Miguel Paulista, que os dois treinavam junto com o mestre Trindade. Meu mestre montou uma filial da Netos de Amaralina, na época, aqui em Atibaia. E o Efraim veio morar com ele. Depois, em 89, ele foi embora para os Estados Unidos. E depois, num certo tempo, ele me levou para lá. Me levou para o Caribe primeiro, em 2008. Depois eu fui lá com ele já uns 2 anos. Depois eu fui viajando, mas ele que me abriu as portas para fazer uns workshops lá fora também, né? E aí a vida foi me mostrando. E eu, quando garoto, mestre, eu cantava música sertaneja. Eu tinha um amigo meu que fazia uma segunda voz para mim e eu a primeira voz. Bebia ovo cru também? Oi? Bebia ovo cru também, como filme? Não, meu pai não chegou a tanto. E aí eu fui percebendo, cara, quando eu era o meu primeiro estágio, eu já sabia um monte de música, puxava a roda na academia, então eu sempre fui vidrado, assim, pela música, né? E aí eu comecei a descobrir essas coisas em mim, essa facilidade pela música, esse fascínio pela música, o que mexe muito comigo, e eu comecei a perceber o que eu representava. As pessoas vinham elogiar, e falaram, mas você tem CD, faz um CD, enfim. Que legal. E agora o projeto tá para eu fazer o meu CD, que agora, na verdade, a gente fala CD, mas ninguém está gravando mais CD, né, mestre? Mas eu quero deixar ainda algumas músicas minhas, né, aqui, até para agradecer um pouquinho pela capoeira me fez, viu, mestre? Não estou pensando, não estou colocando dinheiro na frente, em hipótese alguma, mas eu quero deixar essa gratidão que eu tenho pela capoeira
que quando eu não estiver mais aqui, as pessoas lembrar de uma forma positiva que eu fiz algo para contribuir um pouquinho por tudo que ela me fez, né? Não, com certeza, mestre. Ele estava falando ontem contra a mestre Cegonha e foi uma live muito especial, porque ele falou do mestre Rafael Flores e do Paulo Flores, os fundadores do Grupo Senzala da década de 60 em Brasília, lá no Rio de Janeiro. Uhum. E teve assim, vários roteiros extremamente profundos de sensibilidade, né? E eu falei para ele, o que ele trouxe para a gente? O legado. O senhor pode deixar a sua sede aí. Um dia, alguém talvez não deu o valor devido e destrui e monta uma casa, um edifício, venda um CD, uma música, uma poesia, a sua história é composta, é um legado que ninguém tira. Isso. Entendeu? E a capoeira precisa desses legados. Eu até falei para o rapaz ontem, vou falar para o senhor agora. Imagine se Jair Moura não tivesse aquela filmadora na mão. Imagine se Itapuã não escrevesse aquelas linhas sobre Mestre Pimba. Olha a lacuna no cérebro do capoeirista hoje. Exatamente. De falta de informação. Então é importante todo capoeirista escrever a sua história, lançar seu material, publicar o máximo possível, nem que seja de forma profissional ou não, mas botar a público para quê? Para deixar o legado. Porque senão, mestre, não tem significado. Exatamente. Hoje, na verdade, eu não tenho mais a academia, até porque, na época, mestre, não tinha tanta coisa para o pessoal fazer, né? Hoje tem muita coisa. Então, hoje eu não tenho mais, hoje eu dou aula em algumas academias, dou aula num projeto já há 8 anos, é o CRAS, numa cidade vizinha aqui, com os jovens, né? E sou coordenador de um projeto que nós estamos já no 6º ano que a gente está indo pelo projeto, estamos em 17 bairros aqui da cidade. Então a gente tem, em média, aí quase 700 alunos praticando a capoeira, né? Exatamente. Agora, a história desse projeto, mestre, que é uma coisa... Eu estava ouvindo uma entrevista sua, em 2015, que o rapaz perguntou para você, não me lembro o nome dele agora, até peço desculpa, e ele perguntou o que é ser mestre de capoeira, né? O Carbone. E a tua resposta, assim, foi muito bacana, porque é exatamente assim como eu vejo. E em 89, 95, 96, mais ou menos, eu comecei a dar aula numa academia de judô, e eu estava construindo a minha academia ainda. E um garoto começou a fazer aula comigo. E ele era pobre, a família pobre, e chegou uma hora que ele falou, mestre, eu vou parar de treinar capoeira. Eu digo, por quê? Não, porque eu não tenho dinheiro. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, você não precisa me pagar, você paga só a parte da academia lá, mas eu vou conversar com eles, de repente eles liberam também, você não precisa pagar, mas eu não quero que você pare, não. Tá bom. Legal. Passou um tempão, ele não parou, foi até o estagiário comigo, e ele cresceu e sempre me falava, olha, mestre, eu vejo o senhor como meu segundo pai, agradeço muito. Hoje esse garoto é o vice-prefeito de Atibaia. Fantástico, mestre. Fantástico. Coisa linda, hein? Olha. E olha só. O que é a propósito de vida, né? E ele falou, olha, mestre, vamos montar uma associação aqui e nós vamos fazer um trabalho com a capoeira diferenciada aqui. No começo, mestre, nós tivemos muita resistência com outras pessoas pelo fato de ele ser meu aluno. Então achavam que ele ia puxar sardinha para o meu lado. Paternalismo. Exatamente. Né? Mas as pessoas começaram a perceber que não. As atitudes dele foi diferente. Então hoje o projeto existe porque ele estendeu a mão. Ele é o nosso padrinho desse projeto, né? Dessa associação da ACA. E hoje a gente tem outros mestres envolvidos que não é só dos meus alunos, não. Tem o contramestre Pinheiro, que veio lá de Pernambuco. Tem o mestre Estevinho, que você conhece ele também. Sim, né? Grande, tem o mestre Edivaldo, que é meu formado, enfim. São várias pessoas e que o projeto só é sucesso porque a equipe é boa e que a mente está aberta, onde eu quero te trazer aqui para você conhecê-los.
eu sei que você vai contribuir demais com o nosso trabalho, né? Então, eu fico feliz por isso e agradeço o Fabiano, né, que é o Fabiano de Lima, que é o vice-prefeito daqui, pela simplicidade, pelo carinho, e ele falou, mestre, eu queria retribuir de alguma forma pelo que o senhor fez para mim lá atrás. Então, se você faz algo para alguém sem segundas intenções, você com certeza é retribuído, talvez nem pela mesma pessoa, mas por outras pessoas que você jamais vai esperar isso, né? Mas faça com coração, faça com amor. E a capoeira nos dá muito essa oportunidade, né? De você fazer coisas boas. Nas rodas que você vai, de você sair da tua casa com a tua mente aberta. Eu vou para aquela roda, eu quero contribuir, eu quero cantar, eu vou jogar, eu vou fazer amizade. E não sair com a mente poluída, né? Ah, eu vou encontrar com fulano que não gosta de mim. Ah, fulano tá me olhando meio assim. Cara, então... E eu já fiz isso algumas vezes, viu, mestre? Não sou santinho, não. Fez, né? E a gente vai aprendendo. Então, isso é gostoso, né? Então, assim, a capoeira é uma coisa inacreditável pra gente. Fantástico. Né? Então... Fantástico. Essa coisa de sair para brigar com os outros, a capoeira, ela cura. Uhum. Ela é biodegradável. Ela vai diluindo essa sujeira da gente e vai nos limpando, deixando mais limpos possíveis. Essa questão desse menino aí, que o senhor ajudou, é o que eu sempre bato na tecla. Fazer o bem é muito fácil. E fazer o bem é gratuito. As coisas boas da vida são gratuitas. O oxigênio, o amor, o abraço, o carinho, o ajudar, é tudo gratuito. Você não gasta nada para fazer isso. E é muito fácil. Então é o seguinte, a prosperidade é natural. Quem não prospera, porque está o quê? Está resistindo contra o curso natural da vida. Isso. E acaba o quê? Não prosperando. Consegue doença. O senhor trabalha na área, sabe muito bem que a doença acaba no corpo. Sim. Começa na mente, no espírito, na energia e se manifesta no corpo. Exatamente. Por quê? A pessoa está resistindo contra o processo natural, entendeu? Financeiramente, socialmente, emocionalmente, entendeu? E quando você pega uma criança e faz o bem, uma vez meus graduados perguntaram, uma reunião, né? Mestre, o senhor falou que tem que fazer a coisa certa com a criança, né? Da aula de capoeira. O que é coisa certa? Eu falei, você sabe. Você sabe. Não tem que botar regras. Use princípios. Você sabe que é o bem. E a capoeira só tem coisa boa. E quando você vê uma coisa ruim, e todo mundo acha ruim, sabe o que acontece, mestre? Não é da capoeira. Exatamente. Destoou, quebrou, entendeu? Depois ela consegue tampar aquele buraco, né, um símbolo assim, e restabelecer a ordem natural. Uhum. E quando você estiver sincronizado dentro da roda, na roda, e no dia a dia da capoeira, você está destoando. Então a capoeira tem um curso natural dela. Houve violência? Houve. O que ela fez com as pessoas que eram violentas? Está sarando. Uhum. Se não sara nela, diretamente, está sarando nos alunos deles, nas gerações posteriores. Isso. Você pega uma criança dessa e dá para a criança a possibilidade de ela estar na capoeira dessa forma, hoje nós sabemos, todo mundo no Brasil dá aula para criança. Uhum. E eu sempre falo, essa criança vai ser um presidente, um advogado, dono de empresa, um prefeito de cidade. E esse prefeito não precisa estar a vida inteira jogando capoeira, mas quando ele olhar para trás, para o passado dele e ver a capoeira, isso, vai lembrar com gratidão. Exatamente. E aí sim, a capoeira vai entrar na sociedade. Exatamente o que o senhor fez. Exatamente. Eu sou muito grato ao meu mestre, porque ele fez um trabalho maravilhoso com a capoeira aqui, né? Organizado. Os eventos dele, todo mundo, uniforme bonitinho. Ele selecionava as pessoas que traziam para o evento dele. Então, eu aprendi tudo isso com ele, né? Eu não trago muitas pessoas assim que eu não conheço nos meus eventos, porque eu me preocupo com isso, né? Porque quem é que vem para somar, né? Eu não quero divisão, eu quero que as pessoas compartilhem, que a gente troque experiências. E trocar experiência não é só entre mestres, não, com os alunos também.
Não, né? os alunos, exatamente. Então, é muito importante. Você falou de um garoto, eu acabei de ver que ele entrou aí também, um aluno meu, o Allan Kardec. Ele é Allan um Kardec, garoto que está trabalhando com a gente no projeto hoje, está fazendo faculdade de Educação Física, e fantástico. era do projeto Curumim. Ele treina comigo desde 8 aninhos de idade. Caraca, que legal, mestre. Eu ia formar ele esse ano, mas pela pandemia talvez vai ficar para o ano que vem. Ele e o meu filho. Então, o Alan é um dos garotos que está comigo desde lá, conhece todo o trabalho, e ele fala, mestre, como é que eu vou ensinar capoeira? Eu falei, Alan, fale da sua história. Você participou de tudo. Você é um exemplo para muitos deles, que você pode fazer a diferença na vida de muitos. Mas Testemunha com viva, a né? sua atitude, né? Então, ó, tome cuidado onde você vai, não fique em boteco, toma cuidado com as suas atitudes, mas você vai ser alguém, você vai crescer, você vai fazer a diferença. Só depende de você, né? Então, Com certeza. sou muito grato assim por ele, ele está super feliz trabalhando com a gente, está fazendo lá a sua faculdade, com muito feliz assim, né? Então, Como mestre, a mestre, capoeira me fantástico. proporcionou muita coisa boa também, as viagens que eu fiz. Até quero Sim, mandar um abraço aí que eu vi que ele entrou agora de Los Angeles, o mestre Batata, que grande mestre Batata. nós nos conhecemos lá no Mestre Efraim, ficamos lá juntos, participamos, fizemos workshop junto, e as amizades que ela nos proporciona, que é inacreditável, né, mestre? São Lá eu conheci o eternas. mestre Marcelo Caveirinha, do Cordão de Ouro, Grande caveirinha. Urubu Malandro, enfim, eu fiz muita amizade e as oportunidades de conhecer o mestre acordeon, de conviver um pouco com ele, de ministrar alguns workshops lá que ele me deu oportunidade no meio de muitos mestres. Então Legal, mestre. a capoeira me proporcionou muita coisa boa, muita amizade boa. Por isso eu tenho muita gratidão, Exatamente. né? E o Mestre Gladson, a clínica que ele faz é uma coisa maravilhosa, assim, também, que É, é um mar. só tem coisa boa, né? De muito aprendizado. É um mar. Exatamente. E o legal é que ele jogou dentro da faculdade, dentro da USP, né? Umas referências, a maior Isso, referência do Brasil. É a exatamente. USP, uma dos maiores, ele está ali, É, com a capoeira da forma mais natural possível, é isso. oportunizando para todo mundo, entendeu? Exatamente. Agora, eu queria me explicar uma coisinha, mestre, que é muito legal. Eu tento procurar as descobertas internas da gente. Porque não me importa falar, eu não tenho nenhum interesse em falar em técnica, em método, isso não tem nenhum interesse para mim. O que me interessa, e uma das coisas que me interessa é isso aqui, como é que a capoeira processa dentro de nós essa ligação tão profunda de amizade? A gente muitas vezes, já aconteceu comigo, aconteceu com o senhor, está no pé do berimbau com uma pessoa que você nunca viu, e depende do andar do jogo, e geralmente um jogo mais forte, mais pegado, você, depois daquele momento ali, você faz uma amizade para sempre com aquela pessoa. Como que esse processo é isso no ser humano? Não acontece? Acontece muito. Talvez porque Muito. você Por se quê? vê nele e ele se vê em você. Opa, Acontece boa. muito isso. De você sentir, porque uma coisa que eu faço, né? Um, um, não é um teste, é um exercício de você se olhar no espelho. Eu faço muito isso Ah, com a pessoa. Fica ali 2, 3 minutos olhando olho no olho de alguém. E principalmente quando você não conhece numa clínica ou alguém, fala, olha, vamos fazer um exercício aqui. Eu faço muito isso com os meus alunos. E o interessante que é isso, né? Você se vê na pessoa e a pessoa se vê em você. E quando isso acontece, é uma coisa maravilhosa. E na capoeira acontece muito isso. E outra coisa, mestre, também que eu percebo, né? Você quer conhecer a pessoa internamente, observe como ela está jogando capoeira. é isso que eu esqueci agora. Exatamente. Observe como é ela internamente. Se ela é agressiva, Não dá para disfarçar, não né? dá. Se é um jogo, quem tem um jogo leve, né, tem controle, ele é assim na vida dele.
E quando é agressivo demais, pesado demais, ele é assim na vida dele. É interessante como ela nos mostra o nosso estado emocional, quem somos. Não tem como você esconder isso. Isso é fantástico e sabe que tem a ver com a neurociência. Isso. As pessoas com sabotadores, com autoimagem toda deformada que as pessoas processam, a pessoa vive no piloto automático. Ela nunca está presente, ela está aqui acima, está conectada com o outro mundo e nunca está sendo autoridade da sua própria vida. Isso. Quando você está na roda de capoeira, você está presente. Primeira coisa, você está totalmente presente. Isso. Por isso que a roda de capoeira tem um trânsito capoeirano que o mestre escreveu, né? Uhum. Então, isso é importante. E outra coisa também, a autenticidade. Eu posso disfarçar ali, no jogo de capoeira, no mínimo, eu sou totalmente eu me abro. Eu me abro totalmente. É impossível disfarçar no jogo. Uhum. Eu posso disfarçar na malandragem, na brincadeira. Agora, minha personalidade fica totalmente exposta. Isso. A tua maldade, a tua bondade, o teu amor, o teu ódio, o teu rancor, tudo que você tem aparece ali. É como está na Bíblia, né? Sim. Tudo que é escondido será mostrado em cima das casas. É isso aí. É isso A mesmo. capoeira é reveladora. É isso mesmo. Mas esse processo de filtragem que a capoeira faz para a gente e de abertura, até o rapaz falou uma palavra ontem, esqueci a palavra, a gente até anotado, não é se exteriorizar, não. Tem outra palavra bem interessante que ele absorveu de alguém e representa muito isso. Você se exortar, se abrir, se mostrar translúcido. É como se eu estivesse falando com a minha própria alma num jogo de capoeira. Isso. O que isso acontece? Isso que é processo de autoobservação. Conhecer-te a ti mesmo. Entendeu? Fui falar para o filósofo lá no passado, está aqui todo dia na roda de capoeira. Uhum. É isso mesmo, é impressionante. Quantas vezes jogamos capoeira que você faz coisa na roda e você fala, caramba, como é que eu fiz aquilo? E às vezes as pessoas, mestre, como é que você fez aquilo? Fiz o quê? Aquilo lá, como é que você saiu daquele movimento? Como é que você fez aquilo? Eu digo, não sei, porque a conexão é muito forte, parece que você está flutuando dentro, né? E agora, Exatamente. é lógico, mestre, que isso também tem que ter uma conexão total. Quando você está numa roda que tem essa conexão com quem está tocando, com o coro e com quem está jogando. Então, essa conexão ninguém está disputando quem vai cantar mais alto, ninguém está disputando quem vai bater palma mais alto, ninguém está disputando quem vai bater o instrumento mais alto. Quando tem esse respeito, essa harmonia, aí sim, aquela coisa de transe que ele explica, que é o que mexe com a gente. O cantar Exatamente. com sentimento, né? Não é cantar por cantar, é cantar com sentimento. Exato. Cantar o porquê, o que está acontecendo no momento, né? Então, quando participa de uma roda dessa, meu Deus, é bom demais. É um alimento inacreditável, né? E é fantástico. O senhor falou aí, a gente pode usar uma analogia com o corpo humano. Nós temos vários tecidos, várias células, que cada uma tem sua identidade, mas cada uma trabalha para o todo. Quando uma trabalha para si própria, vira câncer. Uhum. E pode danificar um órgão ou o corpo inteiro. Olha aí. Na capoeira, a mesma coisa. Quando o capoeirista ele quer ser o centro das atenções, quebra todo o princípio. Exatamente. Que é princípio. Quebrou o princípio, quebrou tudo. Se quebrou o princípio, esqueça tudo e bota uma coisa nova. Uhum. Não adianta mais. É isso. Entendeu? Mas quando o cantador ele está colaborando, o tocador está colaborando, e algumas vezes a sua ausência ajuda. Uhum. A sua ausência na hora do cantar. Tipo assim, eu sou um cantador medíocre, médio. De 1 a 10 eu sou 4. Eu não sou grande cantador, nunca foi minha praia. Uhum. Minha praia na capoeira é escrever e falar, entendeu? E falar bastante. Mas o que acontece? Eu já tive uma roda assim, estava 2 metros aqui, e eu no médio, né? Aí um cantor pega, passa para lá. Aí passa para lá. Porque tem que ter bom senso para você não quebrar. Entendeu? Eu vou cantar. Uma vez estava uma roda de São Bento Grande, eu estava no São Bento, no Gunga, tinha um rapaz no médio lá, aí eu
cantei uma música lá do Mestre Bimba, né? Uma Uhum. quadra. Aí o cara me perguntou, posso cantar? Eu, peraí. Aí eu terminei de cantar, ele pode cantar. Aí cantou música, tudo que você me dá, minha nega, um beijo na boca. Ele, tá entendendo? Então, é falta de bom senso, é falta de conhecimento, não é só bom senso. Opa, travou, mestre? Não, Travou. deu para ouvir. Então, Uhum. é falta de conhecimento mesmo, de Isso. sensibilidade. Por exemplo, o que o senhor fez na roda que o aluno ficou admirado. São estados que você aciona, que são duas coisas que você não aprende de jeito nenhum estudando. Só aprende na conexão, Isso aí. a intuição e a criatividade. Uhum. Quando você está conectado, flui. Flui. E é uma conexão interna. Uhum. São estados de espírito que você aciona baseado nas suas conexões. Aí sim. Aí o aluno pergunta, como você fez? Cara, eu não sei se eu fiz. Você Exato. não vai explicar isso nunca. Não Exatamente. há como explicar. É isso mesmo, essa analogia que você falou é fantástica mesmo, né? Com as coisas das células que você falou, né? É exatamente isso. E a música, ela tem esse poder. Eu e a minha esposa, a gente trabalha numa clínica já há 5 anos com autistas, né? São, Olha que são legal. 42 pacientes autistas, a maioria deles o nível de terceiro e quarto grau, que é o máximo do autismo, né? Estão totalmente dependentes. E todas as minhas aulas, as nossas aulas de segunda e quarta, a gente faz pelo menos meia hora, 40 minutos de música com eles. Agora, a transformação que a música faz é inacreditável, como mexe com eles. A alegria, o alimento, sabe? Que eles sentem aquele carinho, o amor, a expressão que eles não conseguem falar, alguns, mas demonstram em Sim. gestos de sorriso, de alegria, de uns gestos que falam, meu Deus, que maravilha o que a música faz. Então, na roda de capoeira, mestre, o ano retrasado, eu fui eu fui dar um curso de musicalidade com o pessoal lá de Itanhaém. Foram 4 horas de curso e a maior parte deles eu falei sobre música, que foi Olha só. fantástico assim. E como você falou, é falta de conhecimento. E às vezes a pessoa, na cabeça dela, ela quer ajudar, mas não basta você só querer ajudar. Você tem que saber. Agora, isso aí já tem que vir lá de trás, os mestres passar esses princípios valorosos, esses valores, que aí sim. Uma vez eu cheguei numa roda e um professor estava cantando e eu entrei e falei, nossa, que energia boa, né? Que o cara tá cantando gostoso, aquela coisa boa que você sente arrepio no corpo. Fantástico. Eu cheguei e ele, mestre, canta aqui. Eu falei, de jeito nenhum. Continua. E ele todo, Aline. todo ali, ele, ô mestre, mas eu falei, não, aí naqueles intervalos, né, que dá uma parada. As pessoas têm que entender que quando você está fazendo algo que está todo mundo conectado, você não pode interromper isso, porque é Não isso, pode. isso é a energia que demora para acontecer, e quando acontece, alguém que não tem esse conhecimento, sem às vezes perceber, sem maldade, vai e corta. E não pode, não interessa se você não é mestre, não tem problema, continua, porque está muito bom, Exatamente. né? Então, é uma Exatamente. das coisas. Mas o que machuca não é a intenção, é o ato. Eu piso no seu pé, ou desculpa. A minha desculpa não sarou teu pé, é para Sim, continuar doendo. exatamente. Não é a intenção. Então, antes de ter a intenção, estude antes para evitar esse tipo de coisa. Isso. Essa questão da conexão com a capoeira, eu vi um estudo há um tempo atrás, e nós sabemos disso. O som, ele abre conexões no cérebro, trilhas cerebrais, abre percepções. Você pode ir na igreja e ver o cara cantando lá, o cara chora, Isso. o cara recebe espírito no centro. Uhum. A música processa isso, entendeu? Então, ela tem uma abertura muito grande. Eu estudei muito tempo
não estudo mais, há muitos anos. Eu tenho um erro da minha vida de parar de estudar isso aí. Radiestesia. E com a radiestesia, a gente conseguia medir a aura da pessoa, essa campo Que energética. maravilha. E meu mestre de radiestesia fazia vários testes na minha casa, ele morava em Brasília ainda, eu nem conhecia São Paulo, e a gente botava, tipo assim, música sertaneja. Nada contra, mas a música sertaneja tem um nível de energia específica. A música, o funk tem um nível de energia. A sua palavra, aquele japonês que fez aquele teste lá do som, xingando, já viu, das sementes, Uhum. botou uma semente, falou, você é linda, maravilhosa, cresceu. Acho que é de arroz. Uhum. E outro, se xingava, falava palavrão, ela mofou. Uhum. Isso aqui é poder. O mal não está dentro de você, sai da boca do homem. Uhum. Então, quando eu tocava a Yuna, por exemplo, a minha energia, ele media por aqui assim, ia a mais de 100 metros. Caraca. Do meu pai, eu assistindo lá, estava lá em casa do meu pai, ia a mais de 100 metros. Quando tocava sertanejo, por exemplo, assim, não passava de 5 metros. Entendeu? Porque falava de amor desiludido, de traição, sentimentos que Sim. prendem muita gente. Uhum. Entendeu? Então, quer dizer, e a capoeira, ela abre. E o senhor falou uma coisa sobre a relação ao autismo. Eu tive um aluno, porque não estou mais na escola, né? Porque pode ser a questão todo dia na pandemia. 3 anos comigo, autista. Mas ele não me via, ficava assim, né? Você sabe como é que é, né? Uhum. Ficava desconectado. E a mãe dele, eu sempre tirava foto, mandava para a mãe dele, forçava ele me olhar, mas ele não me via. Eu não existia para ele durante uns 2 anos. No terceiro ano, eu convenci ela a botar no evento de capoeira. Ele vai conseguir? Vai! Eu não tinha certeza nenhuma. Mas eu estava na confiança de algum tipo de conexão que ia fazer com aquela criança, né? Aí no dia da apresentação, cheio de crianças, tudo filmado, fotografado, documentado, e estava lá. O pai chegou assim, apavorado, desculpa, a mãe também, aí me deu ele. Aí eu falei, toca aí, pessoal, né? Lotado, ginásio da escola. Mestre, eu não sabia o que ia acontecer. Toca o berimbau, vou jogar com ele, vou que vai dar. Ele interagiu, Que mestre. maravilha. Atrás de mim. Nunca veio atrás de mim, ele brincava. Quando acabou o dia, eu peguei ele, levantei assim, dei para os pais, os dois, estavam assim, ó, molhados. Eu Tanto na imagino. lágrima. Gratidão, Que entendeu? É maravilha. o som, é a Exatamente música. isso. Ela quebra barreiras. O autista, tipo assim, você sabe que o autista ele não está presente, está no mundinho dele, né? Tem um muro aqui. O som ele faz aqui, ó. Ele Exatamente. faz olhar para o dele. É isso mesmo. Uma coisa assim. É isso mesmo. Então, essa coisa de aproximação que você falou do mestre de capoeira com o aluno, tem que ter essa aproximação, eu concordo plenamente, né? É uma coisa maravilhosa. E isso nos dá também uma responsabilidade de saber o que você representa, e é uma coisa boa que você, um pouquinho que você está fazendo para estar ajudando alguém e se ajudando, né? Isso é muito importante. Dessa gratidão a Deus por ter nos dado essa oportunidade e de ter consciência disso, porque muitos não têm, Sim, né? não tem. É isso. É aquela célula, só pensa nela, né? Isso. Acaba virando câncer. Exatamente. Mas, ó, se o senhor for olhar nos grandes livros da humanidade, na Bíblia, no Alcorão, no Espiritismo, no Bhagavad Gita, o significado maior do ser humano é servir. O propósito único do ser humano é confraternizar entre os seres humanos para o bem. Uhum. Não existe propósito maior, entendeu? Qual é o poder maior? É a fé. A fé tem um grande poder, mas estar com as pessoas é mais poderoso. Uhum. O grande poder é o quê? É rezar, fazer oração, meditação? Sim, mas estar com as pessoas para o bem é muito mais importante. Então, não existe um significado em ajudar o próximo. E o senhor, como mestre de capoeira, vamos supor que na sua academia o senhor cobre R$300 por pessoa para dar aula por mês. Eu não sei qual você cobra lá. Vamos supor que seja esse valor. Isso não representa o que o senhor faz por elas. Exatamente. No fundo, o senhor está sempre se doando. Exatamente. Está sempre se doando. Eu ia ficar feliz se fosse esse valor, viu? Eu também. Seria bom, né? Seria bom. Mas é essa doação. É exatamente isso.
Quando você tem essa certeza, você não vai fazer o teu trabalho pelo dinheiro. Você... Não, dinheiro é consequência. Hoje eu estou há 6 anos nessa clínica, eu e a minha esposa, e graças a Deus o nosso trabalho é muito bem-vindo lá, a ponto de eles pedirem, o dono da clínica, inclusive foi meu aluno também, o psicólogo, o Dr. Mauro, e a coordenadora dizer, olha, vocês podem fazer um treinamento com os monitores? E já demos vários treinamentos com os monitores, falando um pouquinho da nossa experiência, como tratá-los, o porquê, né? Esse lance do aproximar, de você ter paciência, e porque eles sentem o que você está sentindo. Se você está com raiva, você vai passar isso a eles vão sentir, eles vão ter medo, Sim. tem medo, eles têm sentimentos. Então, é essa aproximação que a gente deve ter. Se a pessoa autista é assim, você imagine as pessoas que conseguem observar tudo isso. Mais ainda. Exatamente. Então, os nossos alunos que têm essa percepção, por que não? Você só é mestre porque você tem aluno. Sim. Não é? Porque senão a gente não seria mestre. Então, não somos superiores. O nosso conhecimento dentro daquela área é acima, que tem que ser, porque senão não teria sentido. Mas não existe mestre sem aluno, né? E não existe aluno sem mestre. Então, respeito. Não, é impossível. É isso. Exatamente. Exatamente. Mesmo que você tenha o teu mestre ali presencial, você tem vários mestres, né? Que vai compondo a sua vida. Tem até o ditado do... É uma historinha que eu vou encurtar ela para não ficar muito longa. O grande guerreiro que queria a sabedoria. Foi atrás do mestre. Mestre, eu sou um grande guerreiro, matei 1000 homens com esse machado aqui. Aí eu assim, você é um lenhador. Mestre, eu sou um guerreiro, matei 1000 homens e 1000 batalhas. Olha que meu machado. Você é um lenhador. Ele ficou irritado e agrediu o mestre, né? Que queria saber o que era o bem e o mal. Ele queria saber a verdade, o bem e o mal. Aí quando ele foi agredir, pum! Aí travou, porque eu era o mestre dele. Aí, ó, isso é o mal. Aí, o mestre, perdão, desculpa. Isso é o bem. Vamos embora. É exatamente isso. É isso mesmo. Então, todo guerreiro tem que procurar sabedoria. E a capoeira dá isso simultaneamente, desde o primeiro dia. Te dá a luta, te dá a sabedoria. O que é a sabedoria? O mestre Canjiquinha escreveu no livro dele: o verdadeiro mestre é o aluno que quer aprender. Imagina os insights que isso dá, a percepção. E você sabe, como aluno, que teve momentos assim que se a capoeira está aqui nessa vibração, se eu estou vibrando aqui, porque não entende. Chega um momento, alguma coisa, uma música, um momento, uma palavra do teu mestre, pum, desconecta na hora com a capoeira. Isso. Depois, por falta de maturidade nossa, os testes. Mas você experimenta. Isso. Você sabe que está lá. Então, o que você vai fazer? Vai dedicar sua vida inteira até conquistar esse nível de compreensão. Você não vai entender a capoeira, você vai estar conectada por ele. Por isso que o mestre, como o senhor, representa a capoeira. É aquela célula que representa todo o corpo. Isso. É individual, mas representa tudinho. Exatamente. Entende? Que bacana. É isso. A capoeira é fabulosa. Mestre, eu preciso fazer 5 perguntas para o senhor. Vamos lá. Depois eu faço as minhas considerações finais. Okay. E o senhor encerra a live pela sua, mestre. Okay. Posso fazê-las? Lógico, com prazer. Meu querido mestre Carlinhos, o que é a capoeira? É vida, é ensinamento. O resto é vida. Energia pura. Pura. Maravilha, mestre. Lá dentro do senhor, quem mora lá? Quem é o senhor, mestre? Eu estou ainda em descoberta de mim mesmo, como todo mundo. Sei um pouquinho de mim, mas quero conhecer mais. Isso é muita segurança, viu? Isso é muita segurança. O que se descobrir, estou 100%, é totalmente inseguro. Está mentindo para si mesmo. Mestre Carlinhos, os jovens merecem vivenciar a capoeira? Com certeza. Com certeza, não só os jovens. Eu acho que todos têm que vivenciar a capoeira. Desde que ela seja direcionada por uma pessoa como a gente está conversando aqui,
que passe essas qualidades, essas coisas boas, independente de idade, independente de sexo, independente de quem for. A capoeira, ela é uma coisa boa para qualquer pessoa. Trabalha-se tudo que a gente conversou aqui, insegurança, medo, confiança. Então ela ensina, então todos têm que vivenciar isso. Pessoas da terceira idade, você pode ver que hoje tem muitos fazendo capoeira, estão vivenciando, não é? Tem muitos, hoje as crianças de 2, 3 aninhos já estão fazendo capoeira. Eu trabalhei com essa idade no colégio. Eu trabalho há 30 anos com essa idade. Então todos, né? Infelizmente, ainda a nossa arte é discriminada por alguns, mas hoje é a minoria. Ela está crescendo. Ela está crescendo. Hoje ela está no mundo, né? Psicólogos, antropólogos, enfim, N pessoas estão estudando o que ela representa, o que ela faz de transformação para o ser humano. Então, todos têm que vivenciar, sim, a capoeira, é o meu ver. Maravilha, parabéns, mestre. Mestre Carlinhos, meu querido, o que o senhor espera da capoeira? Olha, mestre, na verdade, eu espero dos capoeiristas, né? Porque a capoeira, ela já tem tudo. E os capoeiristas é que usam ela da forma que quiser. Como a vida, né? Você escolheu ser mestre de capoeira, você usar a ferramenta da capoeira para o bem, para a qualidade de vida, para essas coisas boas que estamos conversando. Outros usam a capoeira para o outro lado, de agressividade, negativo, como presenciamos às vezes em algumas atitudes, em rodas e etc. Mas a capoeira é tudo isso, mestre, para mim. Maravilha. Mestre Carlinhos, o que o senhor pode fazer pela capoeira? Um pouquinho que eu posso fazer é uma das coisas que eu falei agora há pouco, da música que eu quero deixar algumas músicas minhas, com muito sentimento. Convidei alguns mestres que eu admiro, o mestre Lobão, que a gente trabalha junto, a gente vive, é um mestre que eu admiro demais, é meu ídolo, assim, né? Fantástico. Mestre Efraim, que vai fazer parte do meu CD. O mestre Calango o mestre Calango Biriba me deu uma música, um presente divino, que eu vou gravar essa música dele. Então eu quero deixar um pouquinho para a capoeira, que quando as pessoas ouvirem, saber desse sentimento de que aquilo vai mexer com eles. E vai mexer de uma forma positiva, alegre, abençoada. Eu espero que a capoeira continue, que os capoeiristas comecem a estudar mais a capoeira e valorizar essas qualidades, né? É isso que eu espero, mestre. Maravilha, mestre Carlinhos. Mestre Carlinhos, eu quero te agradecer essa oportunidade, essa sua história aí na sua região e tudo que o senhor fez. O senhor construiu, né, uma cidade no meio das ruas dessa cidade. E essa cidade que o senhor construiu foi o amor pela capoeira e o amor pelas pessoas. Tanto que o senhor plantou boas sementes em terra fértil e hoje está colhendo. Essas sementes são árvores, né? Não necessariamente dentro da roda, mas todos são capoeiristas. Estão colaborando, não só com o senhor, mas pela capoeira, entendeu? Então, o bem que o senhor faz aí, reflete aqui na gente. Eu só tenho a agradecer, viu, mestre? A live é sua, encerre do jeito que o senhor quiser. Gratidão, mestre. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, mestre. O respeito é recíproco e eu realmente construí, mas nada sozinho. Com pessoas que sempre me ajudaram e acreditaram. Minha esposa é uma delas, meus filhos, meus amigos, a equipe toda da ACA, que é um trabalho maravilhoso que a gente está fazendo, mas essa construção é nossa, não é nada do mestre Carlinhos, né? Nossa. Então, eu quero agradecer cada um que participou dessa live, agradecer muito você, que Oxalá te ilumine os seus caminhos para que você continue fazendo essa diferença. Agradecer cada pessoa que me permitiu
passar um pouquinho do meu conhecimento. Agradecer cada pessoa que foi o meu mestre, que cada um deles fizeram parte de toda essa construção, de toda essa minha trajetória na minha vida como mestre de capoeira, que ainda não me considero esse mestre porque a gente está sempre aprendendo, né? Sempre. Exatamente. Então, agradeço, mestre. Gratidão, gratidão, gratidão. É a palavra que eu deixo. Muito. Maravilha, meu querido. Agradeço mais uma vez. Espero poder vê-lo. Prosperidade, saúde. O senhor já tem tudo isso, né? Com certeza. É uma das coisas que eu falo, né? Eu estou lendo um livro chamado Conversando com Deus, né? E até hoje, nas minhas orações, eu digo, por que eu vou pedir saúde para Deus se eu já tenho? Por que eu vou pedir sabedoria para Deus se eu já tenho? É como se eu não tivesse. Exatamente. Então, como é que eu converso, né? Meu Deus, me ajude a lembrar de quem eu sou, o que eu posso fazer, que eu posso ser a ponte dessa coisa boa, dessa energia, desse amor, que eu possa ser essa ponte. Me lembre disso. E nas minhas dificuldades, das minhas atitudes, por favor, me auxilie. É isso. Exatamente. Parabéns, mestre. Parabéns. Parabéns mesmo. Fantástica analogia e compreensão de sabedoria que o senhor tem sobre a vida e sobre a capoeira. Te agradeço mais uma vez. Obrigado. Fica na paz. Te vejo logo, logo. Obrigado, meu abraço, amigo. Mestre. Obrigadão. Abraço a todo mundo. Valeu. Beijo no coração, Beijo mestre. para todo mundo também. Obrigado, mestre.